Eu vou ser bem franco, esse episódio na verdade deveria se chamar Como os Negros Criaram Todas as Suas Músicas Favoritas. E nesse raciocínio eu lembro de um momento em que o Kanye West, através do Twitter, chamou a atenção da indústria musical para a exploração dos artistas negros pelas gravadoras. Ele comparou a indústria a um navio negreiro moderno. Um paralelo extremamente forte, mas sem dúvida o Kanye West acertou num fato. A música tem uma dívida com os negros. A música moderna e a pop music não existiriam sem as influências africanas. Simplesmente não existiriam. E é pra gente bater um papo profundo sobre isso que esse episódio existe. O meu nome é Ale Garcia e esse é o Drive Your Funk Soul. Eu vou começar com uma citação, porque citações de estudiosos sempre são ótimas formas de corroborar aquilo que muitas vezes, por se tratar de cultura popular, é subestimado na sua importância. E eu trago aqui de cara a fala de Eric Harvey, um professor na Escola de Comunicação da Grand Valley State University, um crítico, autor de um livro sobre hip hop. Pois foi Harvey que disse que explicar a música na América sem primeiro perceber a influência que os negros tiveram na sua criação é totalmente real. Ele falou: a maneira mais fácil de dizer isso é que não há música popular nos Estados Unidos da América sem afro-americanos. Eu lutarei contra qualquer um que conteste isso. A música popular realmente reflete o grau em que as tradições culturais afro-americanas têm contribuído tanto para o que nós amamos. Fecha aspas. O fato é que a experiência negra no mundo inteiro ela é cheia de esperança, de luta e de determinação, e isso pode muito bem ser sentido e ouvido através do que os negros vêm produzindo ao longo dos diversos anos na música. E desde então, gravadoras e diversos artistas não negros construíram seus impérios sobre criadores negros de maneiras mais do que nós estamos dispostos a reconhecer. Artistas brancos que recebem elogios pela arte negra são tão espalhados na música quanto refrões grudentos. E eu poderia falar aqui sobre um cara chamado Macklemore, um cara branco chamado Macklemore, ganhando o melhor álbum de rap no Grammy de 2014. Eu poderia, mas deixa pra lá, porque a coisa aqui é muito mais profunda do que isso e há muito mais pra gente falar. A gente pode falar sobre isso, por exemplo, que embora muitas inovações negras na música tenham sido reescritas como se fossem criações da cultura branca, os poucos gêneros que são considerados popularmente negros, como o hip hop, o R&B, o reggae e o afropop, são relegados ao termo único urban. A urban music nos Estados Unidos é a maneira que eles encontraram para nos colocar num nicho bem nichado, bem exótico, bem fechado, nada normalizado. Como se tudo não fosse negro, não é mesmo, Michael Jackson? Aliás, Michael, já falei sobre você no episódio 3, mas canta aqui pra gente, só pra gente ter um cheiro sobre o que é que eu falo quando eu falo de excelência pop na música negra. Nos Estados Unidos, o termo urban tem servido como esse cercadinho para não colocar os negros na categoria pop,
o que lhes garantiria a avalanche de prêmios que merecem, como se hip hop, R&B e tudo o que deriva disso não fossem pop o bastante. Mas o lance é, para não deixar os artistas negros, mais uma vez, fora da possibilidade de abocanhar um pedaço bem grande do bolo que os brancos vêm comendo há muito tempo. A gente pode voltar para a década de 50, quando artistas brancos começaram a fazer covers de sucessos de artistas negros, apresentando-os ao público pop, isso é, ouvintes brancos, e ganhando muito mais dinheiro do que os artistas negros que escreveram as canções. Vamos pegar o exemplo de Etta James, que vendeu cerca de 400 mil cópias de The Wallflower, enquanto um cover da cantora branca Georgia Gibbs vendeu mais de 1 milhão. A receita era e é: se é cantor negro, é o R&B, é urban, mas se é cantor branco, é pop. E em pleno 2021, apenas um punhado de artistas negros, e bota aí na conta a Rihanna, o The Weeknd, o Jason Derulo, conseguiram o que se chama de um passe pop honorário. Ainda hoje, muitas das maiores estrelas do planeta, e eu tô falando aqui de Beyoncé, Travis Scott, Kendrick Lamar, ainda precisam passar pelo processo de passagem de um setor para o outro, literalmente trabalhando 2 vezes mais para obter as mesmas oportunidades que os seus colegas brancos. Se você acha que a Beyoncé é incrivelmente rica, você não faz ideia de quão rica é a Celine Dion. Quem é a número 1 no mundo, no entanto, quando a gente fala de música pop hoje, ainda que não queiram falar que é pop, muito pop. Pega aí o house, esse gênero constantemente associado a jovens brancos, musculosos, empinando garrafas de champanhe em Ibiza. O house é fruto, na verdade, de um DJ negro, gay, chamado Frank Knuckles, que nos anos 70 criou o gênero para ser tocado para os gays negros, no South Side de Chicago. Mas quem é que lembra disso, né? E quem que sabe que o techno, mesmo estando associado à cultura club e ao hedonismo europeus hoje em dia, nasceu na comunidade negra de Detroit como música originalmente revolucionária, um subproduto da luta afro-americana e uma forma de protesto sem palavras. E foi obra de um DJ negro, chamado Robert Hood, creditado como o criador do techno, que fundiu funk, disco e gospel num som assumidamente pró-negro. Para ele, o techno é a luta de artistas negros que vieram do nada e não tinham nada. Só que o techno foi reembalado e apresentado para a cultura rave europeia. E recentemente, a Apple Music, em comemoração ao Black Music Month, lançou a campanha Toda Música é Música Negra. E o chefe editorial da empresa resumiu o que esse episódio tá aqui para dizer. Eu não acho que seja comum as pessoas entenderem que toda música popular vem das origens e experiências dos negros. Fecha aspas. E é importante relembrar que mesmo gêneros considerados regionais, como o country, o rock e a house music da qual eu falei, foram desassociados da comunidade negra, apesar das raízes afrocentradas dessas músicas. Não haveria artistas como Elvis Presley, Justin Bieber ou Beatles sem Aretha Franklin, sem Sister Rosetta Tharpe, sem Chuck Berry, Diana Ross e Michael Jackson, só para citar alguns nomes. Eles influenciaram o mundo, como a música é feita e como a performance nos palcos acontece. Queria eu poder ter certeza
que você vai dar play para também ver, assistir a performance de uma artista como essa, sucessora direta dos artistas negros dos quais eu já falei. Mas na falta de vídeo por aqui, eu preciso deixar o registro dessa gigante, de uma música pop incrível e de uma extensão vocal absurda. Whitney Houston. E se isso não é pop, eu não sei o que é. O que você ouve na música negra é um milagre de som, uma experiência que pode realmente acontecer apenas uma vez. Não é sobre apenas os melismas de uma Mariah Carey, o som de um sax absurdo e espiritual como o de John Coltrane, os breakbeats do Grandmaster Flash ou os samples com que Jay-Z elabora os seus raps pesados. A grande questão é você investigar o clima e a inspiração de onde surgem esses momentos, que fazem a composição chegar onde ela chegou e conquistar você na primeira audição. A tentativa de regravar algo tão inexplicável parece, se você pensar bem profundamente sobre isso, como uma missão imbecil. Mas muita gente se propõe, infelizmente, a essa missão imbecil, sem saber que não é sobre capturar o arranjo, a harmonia de notas musicais. É sobre capturar um espírito. E quem é que consegue fazer isso? Quem é que consegue esculpir o rock and roll com os riffs de guitarra e as piscadelas lascivas para a plateia branca como Chuck Berry conseguiu? Elvis Presley? Só um branco com uma beleza considerada acima da média pelos padrões europeus, uma voz grave e alguma habilidade, havemos de concordar, em gingar um pouco mais do que os brancos naquele momento conseguiam. Mas eles vêm tentando. É só olhar para as músicas mais populares que a Billboard, ano após ano, os ostenta, para ver que sempre, lá na frente, estão os artistas brancos fortemente influenciados pela música negra. E bota aí nessa conta o Robin Thicke, Miley Cyrus, Justin Timberlake, Macklemore Lewis. Não é problema nenhum que eles façam isso, ok? Mas quando alguns artistas negros conseguem furar aquela cerca, entrar pro número 1 da Billboard's Hot 100, normalmente eles são intitulados como música para brancos, vendidos. Que o diga a Lizzo, que quando conseguiu esse feito com Truth Hurts, recebeu esse exato título. Pop é sobre apelo popular. E aqueles que criticam as estrelas do pop negro, achando que há pouco elemento R&B, talvez, nessas obras que rompem barreiras, deveriam prestar mais atenção à batalha difícil de sobrevivência para redefinir gêneros e sobreviver fora de nichos. Certamente era nisso que se pensava ao compor uma música como essa da Lizzo, que conseguiu esse feito. O fato é, se não fosse pelas questões raciais, pop e R&B seriam considerados essencialmente a mesma coisa. Ambos os gêneros atraíram e atraem principalmente adolescentes e pessoas na faixa dos 20 anos. As letras focam principalmente no amor e a estrutura da música tem como ganchos cativantes e melodias impossíveis de você não querer ouvir. Essa separação, que atende a princípios raciais, muito mais do que musicais, nunca foi uma exclusividade norte-americana, entretanto. Como eu deixei bem claro nos diversos episódios aqui, a música negra no Brasil é considerada produto da periferia ou persona não grata de uma elite branca só até o momento em que um branco
usurpa dela sua essência, retirando ou colocando elementos que a tornem o mais diferente possível da sua versão original. Ou às vezes não. Foi assim com a bossa nova, essa usurpação do samba, desfeito de percussão e de ritmo marcado, para entregar aos privilegiados brancos do Leblon as narrativas tranquilas da garota branca de biquíni que caminha pela ilha de Paquetá. Foi assim com Fernando Abreu, Latino, Gabriel o Pensador e tantos outros, fazendo uso do funk e do rap para chegar a um público gigante nas rádios que queriam tocar o seu som, mas devidamente higienizado, mas não queriam tocar Furacão 2000 ou Sampa Crio ou Sabotagem. A gente vê acontecendo isso de novo. E não obstante, vamos deixar bem claro, todo o talento e toda a estratégia de marketing e todo o aparato comercial das mais diversas estrelas do momento. E isso a gente não está discutindo. O fato é que é considerado muito mais esteticamente aceitável, digamos assim, uma Anitta cantando funk do que uma Ludmilla cantando funk. Você sabe bem disso, né? E você sabe que isso é uma droga. Isso é terrível. Uma taça de Chandon, um calor no edredom, você tirando meu batom, é bom, 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 bom. Uma taça de Chandon, um calor no edredom, você tirando meu batom, é bom, bom, bom. Relaxa que eu quero você, relaxa que eu quero... Eu vou dizer o que eu acho a maior definição de música pop no mundo. É essa obra que mudou o jogo desse artista e da indústria para sempre. Um álbum fruto da genialidade do seu autor, é lógico, mas também do seu produtor, Quincy Jones. E quando ele produziu Thriller com Michael Jackson, nós estávamos diante de uma obra pop que durante muito tempo pareceu ignorar o fato de ser resultado da história de um artista negro. E isso é fruto da fusão dos mais diversos sons de todo o mundo para tornar cada música desse disco extremamente lucrativa, global e relacionável com coisas que qualquer ouvinte poderia identificar. Thriller é tão pop porque também redefiniu a importância dos videoclipes, com Billie Jean se tornando a primeira música de um artista negro a ser exibida na MTV, enquanto o curta-metragem Thriller criou um espetáculo mundial. Não à toa foram 8 Grammys pelo álbum, mais de 30 milhões de cópias em todo o mundo e continue contando, e Michael Jackson eternizado como o rei do pop que ele é. E como nós já ouvimos muito Michael Jackson por aqui, eu quero mostrar os tentáculos da sua música para essa outra diva pop, que é a Rihanna, que quando lançou Don't Stop the Music em 2007, usou o sample de Wanna Be Starting Something, que por sua vez usou a base de Soul Makossa, canção do músico camaronês Mano Dibango. O fato é que, ano após ano, colocando nessa fila temporal Michael Jackson, Prince, Whitney Houston, Janet Jackson, entre vários outros, os artistas negros vivem essa constante fragmentação da sua essência na busca de se adequarem ao que o mercado considera palatável, inclusive e principalmente a um público branco, para ser considerado pop. Quase sempre, obras despidas da urgência funk, do clamor sexy, ou é claro, de letras racialmente conscientes. Por isso, nos anos 90, nós fomos obliterados pela tempestade tranquila, adulta, contemporânea
de nomes como Sade, Boyz II Men e Toni Braxton. Nunca nos esquecendo da Mariah Carey. Todos exemplos perfeitos desse estágio que um músico negro precisa trilhar na sua evolução em direção ao trono do pop. E presta bastante atenção como vários desses artistas que eu citei, que conseguem esse reconhecimento, são artistas negros de pele clara. Michael Jackson, epidermicamente transformado, Janet Jackson, Toni Braxton, Sade, Mariah Carey, Alicia Keys, Drake e Beyoncé no mesmo caminho. O seu pai mesmo já falou que se não fosse a pele clara dela e da sua irmã Solange, ele tem certeza de que elas não teriam o mesmo sucesso que tem hoje. Desde que o termo pop nasceu em 1926 e se desenvolveu como um gênero com o passar das décadas e gerações, a música pop sempre vai andar na linha tênue, nos complicados debates de arte versus dinheiro, mas principalmente autoridade genuína versus apropriação cultural. O que foi provado ao longo do tempo é que, por meio da inovação e da influência, os artistas negros remodelaram consistentemente a música pop, queira ou não, apesar de todos os obstáculos sistêmicos. E cá entre nós, quando nós negros não temos obstáculos? Os artistas negros em toda a sua história na música vêm aumentando a gigantesca economia do setor ao manter a indústria viva. Felizmente, hoje é um novo jogo, do qual os artistas são cada vez mais donos das suas obras, das suas carreiras, das suas empresas, das suas gravadoras, ficando um pouco menos à mercê das gigantescas majors musicais. No entanto, sempre sob o escrutínio de quem decide premiações e posições nos rankings. Felizmente, é cada vez mais um modelo creative to consumer, uma relação mais direta para chegar aos players de streaming e aos ouvidos dos fãs, para tornar talvez um pouco mais justo que o que é realmente bom prevaleça sempre. Não obstante aí os rótulos e charts em que a indústria branca queira sempre enfiar os artistas negros. Só que daqui, para onde é que a gente vai? Para onde a Black Music vai? Só você ouvindo os próximos episódios de Driver Funk Soul para descobrir. E eu tenho certeza que você não vai perder.